Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, as nossas reflexões diárias que vão sendo liberadas às 5h05 da tarde, 5 minutinhos, para você parar, meditar, refletir, praticar e transformar a sua vida no dia a dia. Nós estamos falando essa semana sobre pensando à luz das Escrituras Sagradas, né? E pensando a vida segundo o que a Bíblia diz, esse é o tema geral. E hoje nós vamos falar de políticas de Estado. Bom, é isso aí, falando de políticas de Estado, né? A gente tem sempre falado, essa é uma reflexão nossa como Sal da Terra. Eu quero contar um pouco da nossa história, né? A Bíblia diz, né? Tiago fala que a verdadeira religião é aquela que cuida das viúvas, né? Que cuida dos órfãos e se afasta da corrupção desse mundo. Tiago, no capítulo 1, verso 27, desculpa. Nós temos Jeremias 22:3 falando a mesma coisa também. Bom, eu quero falar que desde o nosso início como igreja, desde que eu me converti e faço parte dessa família chamada Sal da Terra, eu me lembro que desde o início da minha chegada, ainda quando éramos igreja presbiteriana, havia sempre por parte, né, dos líderes que ali estavam, naquela ocasião jovens, que estavam lá na banda Sal da Terra, o conjunto Sal da Terra, já havia uma percepção de cuidado com a sociedade, né? A primeira obra social que a gente engajou foi um orfanato naquela ocasião. Depois a nova Constituição não permite mais os orfanatos dos moldes que tínhamos anteriormente. E o Rotary, naquela ocasião, cedeu a administração para o Sal da Terra, porque entendia que nós tínhamos, além das habilidades, né, do cuidado prático de vida, havia algo maior que poderia ser compartilhado com aqueles jovens que já sofriam tanto com a falta das famílias, né? E eu me recordo bastante que uma das coisas que ouvimos naquela jornada inicial é de que os cristãos evangélicos não estariam e não deveriam estar engajados em obras sociais, porque isso eram práticas de outras religiões, que nós deveríamos nos atentar apenas com a pregação da palavra. Ou seja, muitas pessoas imaginavam que a maneira mais fácil de ver transformação é apenas pregando a palavra. E nós entendemos desde o início que nós precisamos que a palavra que a nós foi pregada operasse transformações profundas, de maneira que a gente tivesse agora engajamento para que essas palavras fossem tornadas visíveis, materializadas, encarnadas na vida das pessoas. Então o cuidado com a cidade, com a sociedade, com a comunidade que nós estamos inseridos, era uma maneira de ver a palavra encarnada na jornada. Então, se você tem uma causa, se você tem uma paixão, eu fico vendo quantas pessoas nesses dias falando, aguerridos, porque nós queremos, nós temos. E eu quero perguntar, o que você tem materializado de engajamento? Porque muitas vezes a gente está falando sobre nós precisamos do cuidado do mais pobre e nós nunca tivemos uma ação que seja em favor do mais pobre. Nunca visitamos uma casa numa comunidade carente, nunca acolhemos um órfão, nunca acolhemos uma viúva, nunca vivenciamos. Ou seja, há uma mensagem para que alguém faça. Bom, então eu quero primeiro te convidar a ser praticante da palavra que você diz ser tão necessário nos nossos dias, né? Essa pegada muitas vezes de transformação social, de missão social, é parte da mensagem do Evangelho, não é toda a mensagem. Porque se nós estivermos num país como a Dinamarca, algumas coisas que são necessárias no Brasil lá não será, porque a sociedade já está assistida de maneira plena, porque há geração de riqueza, há produto interno bruto suficiente para que haja cuidado social, para que haja bom saneamento público, energia limpa, tudo isso que a gente está em busca de viver num país emergente, num país que é a 10ª maior economia do planeta, mas que quando a gente compara per capitamente, por exemplo, na América Latina, na América do Sul, nós somos cerca de 50% do PIB de toda a América do Sul. Mas quando a gente passa isso para dividir entre os habitantes do país, nós caímos lá para 4º lugar. Temos economias decadentes na nossa frente, como a Argentina. Nós temos o Chile, temos o Uruguai. Uruguai, Chile e Argentina, acho que é nessa sequência. E o Brasil está em 4º quando é geração por habitante. Entende isso? Então há uma discrepância, uma economia muito grande, uma população grande
que requer maior cuidado. Bom, voltando ao nosso tema, eu quero dizer o seguinte: quando a gente está falando de políticas de Estado, isso independe do governo. O que é o governo? O governo é aqueles que foram eleitos por um período de tempo para fazer a gestão de um país. O que é a política de Estado, ou aquilo que muita gente chama de políticas públicas? É aquilo que é o apontamento do país em que os gestores de plantão, os gestores eleitos vão cumprir uma meta. E nós precisamos ser aqueles que tenhamos políticas de Estado mais do que políticas de governo. Porque políticas de governo, nós estamos aí diante de uma situação clara agora nas eleições. Nós temos duas maneiras de ver o mundo, muito distintas. Uma maneira que é mais ou menos o que a esquerda latino-americana pensa, um Estado gigantesco para que ele possa suprir toda a necessidade da sua população. E temos o outro, que é um governo mais de direita, que é a ideia de o quê? Vamos liberar o máximo possível, que o Estado se ocupe das coisas mínimas para que a população possa trabalhar e essa riqueza fique com aqueles que trabalham. Ou seja, há pensamentos distintos. Isso vai envolver várias coisas. Para um Estado grande e para um Estado menor, isso envolve a maneira que a gente vê a educação e o outro vê a educação, a maneira que nós vemos a gestão da liberdade de comércio, a liberdade de empreendimentos, tudo isso afeta. Então nós estamos diante de duas propostas muito distintas, né? E o que a gente quer? Nós queremos influenciar. E aí não tem como, né? Quando as pessoas dizem assim, fica calado, não fala. Não, nós como discípulos de Jesus temos referência. Primeira coisa, a Bíblia diz que nós devemos cuidar dos órfãos, que nós devemos cuidar da viúva, que nós devemos cuidar daqueles que são estrangeiros. A Bíblia diz que nós devemos falar, que nós devemos ter dignidade com os encarcerados. Há muitas coisas, que nós devemos cuidar dos pobres. A igreja dá um testemunho disso no início, lá em Atos, né, quando diz que eles cuidavam não apenas dos deles, mas também dos outros povos. Ou seja, havia uma ação de cuidado. Então nós, como discípulos do Cristo, temos que ser aqueles em que nós tenhamos a oportunidade de servir os que estão vulneráveis no momento que estão vivendo. Mas é importante lembrar que a Bíblia também nos ensina que quem não trabalha também não deve comer, né? Eu estive num kibbutz, lá em Israel, e kibbutz é uma comunidade em que todo mundo é como se fosse uma cooperativa, né? E o produto daquela cooperativa, onde que cada um tem um trabalho, é dividido entre todos. Ali não tem um dono, é a comunidade que é dona, né? E aquele kibbutz chama atenção porque para que a pessoa pudesse fazer parte do kibbutz, ele tinha de trabalhar, ele tinha de se empenhar. Trabalho é dignidade do homem. É a primeira coisa que Deus dá para o homem na criação. Lá dizia assim, e Deus não havia feito chover na terra porque não havia quem cuidasse do jardim, ou cuidasse da terra, ou lavrasse a terra. Então Deus criou o homem e então colocou para cuidar. Então Deus deu trabalho para a humanidade. Mas é claro que vivemos num país que talvez não tenhamos a oportunidade comum ou a oportunidade de trabalho. Então, o que nós devemos fazer? Políticas de geração de trabalho. E aí, esse trabalho não é um trabalho em que o Estado põe logo todo mundo para ser funcionário do Estado. É para que o padeiro possa prosperar e possa colocar mais vendedores, mais produtores, mais padeiros, mais pessoas no caixa, em que as escolas tenhamos mais professores e que todo mundo possa prosperar de maneira que esse salário seja adequado para que a pessoa mantenha a sua família. Quanto mais a gente trabalha, então, uma política de Estado de trabalho, mais tiramos as pessoas da pobreza. Porque nós queremos dar dignidade às pessoas para que elas possam ser dignas do seu salário. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, tá vendo? Nós devemos olhar e pensar, bom, nós temos mundos bem distintos nas propostas que aí estão. E você precisa entender qual é a política de Estado que você quer ver estabelecido no país. Nós queremos um Estado inchado de maneira que os privilegiados são os funcionários que ali estão. Se você for olhar aquilo que são as aposentadorias dos magistrados, do judiciário, são coisas terríveis que nenhum brasileiro tem. Então nós precisamos parar e pensar
qual é a política de Estado. E nós, como discípulos de Jesus, vamos defender aquilo que é necessário, cuidar de justiça, cuidado com o meio ambiente, né? Cuidado com o nosso próximo, liberdade econômica para as pessoas poderem gerar, né? Porque o que nós devemos lutar é contra a pobreza, né? Nós vamos assistir os pobres, vamos trabalhar processo de pobreza. Então, você, diante dessas propostas que você tem que pensar qual é que vai revelar mais os valores do reino. Honestidade, integridade, dignidade, né? Lisura, vamos falar sobre cuidado, pacificação, cuidado do meio ambiente. Tudo isso é um pacote de políticas de Estado que precisam ser empreendidos. Que você possa parar, pensar e exercer sua cidadania dentro de uma política de Estado que a gente deseja. Deus abençoe.